Aqui no Jornal da Comunidade você tem o jornalista Jorge Fernandes, tem o Douglas Gonçalves, tem o Guto também, Guto Brito. Olha, hein? Uma equipe de primeira para levar a informação até você. Aliás, tivemos na semana passada em um evento único, a homenagem a 4 ex-prefeitos. Paulo Alexandre, também o Papa, a Thelma e o Beto Mansur. Aconteceu na Associação Comercial. Como você pode estar vendo nas imagens aí, receberam uma medalha alusiva a José Bonifácio, a mais alta honraria dada a uma personalidade aqui em nossa cidade. Ponto positivo para o prefeito Rogério Santos, como também da vice Renata Bravo, que tiveram essa visão de longo alcance de trazer a história de quem faz a história. Muito obrigado, João do Porto também esteve lá. Hoje eu estou feliz de receber aqui pessoas que contam a história, que preservam para a eternidade a sua história, a minha história, a história da cidade de Santos. Isso mesmo, Sérgio Williams, ele que é historiador e vai falar um pouco conosco do seu trabalho. Aliás, quem é Sérgio Williams? Qual o seu trabalho? Quem é Sérgio Williams? É um prazer te receber aqui. Obrigado, Jorge, todos os seus telespectadores. Obrigado. Aí. Eu sou jornalista como você, um batalhador da comunicação, formado pela Universidade Católica, e que acabei me especializando aí nas memórias da nossa cidade, viu, Jorge? Porque a nossa cidade, bem como a nossa região, ela é tão rica de histórias, de casos, de protagonismos, na verdade, não era, é importante que a gente faça a difusão dessas histórias, levar essas histórias para toda a comunidade, para toda a população, para que nós possamos aí nos orgulhar, possamos aprender com as histórias, até para não errar, não cometer os erros do passado, para pegar as boas práticas e replicá-las para o presente e para o futuro, porque a gente só valoriza uma comunidade se a gente conhecer a nossa história e só temos condições de avançar se tivermos conhecimento do nosso passado e de tudo que foi feito pelos nossos antepassados, pelas pessoas que construíram a nossa sociedade. Quando você fala do passado, que também é o presente, preservar a história é o caminho? Olha, preservar a história é um dos grandes caminhos. Volto a dizer, se nós não tivermos um conhecimento sobre o passado, como é que a gente vai avançar, né? Se você pegar, por exemplo, a questão de uma vacina, né? A vacina não nasce do zero hoje. Ela tem todo um arcabouço histórico, pessoas no passado que estudaram, que evoluíram. A gente parte a partir de um ponto da evolução, não do zero. Isso vale para qualquer coisa, para a história do esporte, da cultura, da política, da saúde, da educação. Tudo é importante. Qualquer trabalho acadêmico, ele parte do pressuposto de um arcabouço histórico, de um relato histórico. E também é importante para a gente poder valorizar as coisas, né? A gente tem o patrimônio de Santos, que é um patrimônio riquíssimo, nós temos grandes privilégios e a gente às vezes vê um monumento que talvez não esteja mal cuidado, que está depredado, porque infelizmente há pessoas que vandalizam, né, os monumentos públicos, os prédios públicos. Se essas pessoas tivessem um conhecimento prévio do que significa aquilo, do valor daquilo, talvez elas tivessem um pouco mais de respeito ao patrimônio e também pudessem evoluir como pessoas, né, como cidadão. Evoluir como pessoa é muito importante. Aliás, você hoje preside o Instituto Histórico e Geográfico de nossa cidade. Parabéns por ter aceitado esse desafio, que é um trabalho voluntário, fique bem claro isso daí. Outro ponto, você tem um projeto do Museu Histórico de Santos. Qual seria esse projeto? Então, Jorge, você sabe que é importante até para convalidar aqui o meu discurso e toda a minha luta. Santos, uma das cidades mais antigas do Brasil, e nós não temos, e o que é lamentável, mas é uma luta de décadas, nós não temos um espaço na cidade para contar as histórias da cidade. Santos hoje tem espaços museográficos, sim, nós temos Museu do Café, nós temos Museu de Pesca, nós temos Museu Marítimo, nós temos até Museu do Saneamento, mas não temos um museu da cidade de Santos, para contar as histórias de Vicente de Carvalho, José Bonifácio, de Alexandre de Gusmão, contar a história do esporte da cidade, dos grandes pioneirismos. Esse ano, por exemplo, tem uma curiosidade muito grande, que vai fazer 100 anos que teve a eleição para escolher a primeira mulher mais bonita do Brasil. E quem venceu foi uma santista,
A Santista, que venceu a Zezé Leone como a primeira mulher mais bonita do Brasil eleita em concurso. Isso é só uma curiosidade pequena diante de tantas curiosidades. Nós temos o maior porto da América Latina, nós temos um time de futebol que rompeu fronteiras mundo afora, nós temos marcas, nós temos um pão de cará, nós temos o surf que nasceu aqui. Olha, Jorge, se eu for falar das histórias, a gente vai ficar um programa de 10 horas aqui. Então é importante que a gente tenha um museu. O Instituto Histórico Geográfico está debruçado nesse projeto há alguns anos. Nós estamos agora terminando o projeto de restauro do casarão sede do Instituto, que é ali na Conselheiro Neves 689. É um projeto importante de restauro. Ali é um patrimônio histórico, aquele prédio é de 1886, é um dos mais antigos da cidade. E a nossa ideia é alinhar o passado com o futuro, através de tecnologia, né? Hoje a gente pode fazer um museu moderno, com inteligência artificial, com realidade virtual, porque o que a molecada gosta hoje é de interagir. Não adianta só ter um museu só com peças, precisa ter interação também. É importante, eu quero me dirigir aqui à Câmara Municipal de Santos, ao nobre prefeito Rogério Santos, na visão de longo alcance. O que o Sérgio acabou de colocar é muito importante, é a preservação da história. Então, a Câmara tem um papel também nesse sentido, de escutar, trabalhar nesse sentido. Quando você fala em tecnologia, tem uma questão interessante, o uso da tecnologia para difundir a história, caso do veleiro Kestrel, lançado neste final de semana. Eu não conhecia, fiquei sabendo agora, maravilhoso. Ouçam, por favor. Então, Jorge, a gente fez Na verdade, não era nem para ser um lançamento. O prefeito ficou tão empolgado que já tornou lançamento. A gente estava fazendo os testes finais aí dessa aplicação, que é uma realidade aumentada. É ali no pontilhão do Canal 5, ali onde tem os restos de um veleiro que ali encalhou em 1895. Nossa. Então, tá aqueles restos que estavam escondidos debaixo da areia. E aí, recentemente, há uns 10, 15 anos, isso aflorou para a superfície. E aí, o que se tornou, o que era para ser um problema, nós estamos transformando em atração turística, né? Então colocamos uma placa ali no pontilhão com instruções de como utilizar um celular ou um iPad, ou um aparelho que tem internet, para as pessoas poderem não só saber da história daquele fato, né, do encalhe, do Kestrel, mas elas vão ver o veleiro através de uma computação gráfica, e é sensacional. Se você afasta, você vê ele pequenininho, se você aproxima, você vê ele grandão. Então é uma forma de interagir com as pessoas. Nós estamos com outros 2 projetos, não vou falar, não vou fazer spoiler, não. Mas nós estamos ampliando essa questão da tecnologia, porque hoje você tem que aliar a tecnologia, que é algo que atrai a molecada, as novas gerações, para o ensino da história, né? Para a gente conhecer as personalidades, os lugares, os fatos marcantes da nossa história, que são muito importantes. E quando você fala da Câmara, do prefeito, o prefeito está alinhado. Olha, inclusive o prefeito colocou no plano plurianual do governo dele o Museu Histórico de Santos, em parceria com o Instituto. E na Câmara Municipal, eu posso dizer uma coisa, meu amigo, eu sou um cara chato, porque eu bato de porta em porta. Se tiver algum vereador vendo aqui, ele já sabe que eu sou um cara que bate na porta dele. E esse ano, até em função de outros projetos do Instituto, nós tivemos 9 vereadores, 9 dos 21, fazendo indicação de emenda parlamentar para os nossos projetos. Ou seja, é o resultado da credibilidade, da nossa palavra, do nosso empenho nessa área que é a história da cidade. Eu quero te parabenizar, Sérgio William, pelo seguinte fato. Você não é uma pessoa chata. Esse é o papel do munícipe, participar da vida ativa da cidade. Quando você procura um vereador que tem uma visão de longo alcance, esses 9 acreditaram no seu projeto e a credibilidade que você tem. Ponto positivo para esses 9 vereadores que tiveram essa visão de preservar a nossa história. Eu volto daqui a poucos instantes com mais temas sobre a história, com o historiador Sérgio Williams. Aqui, aguarde aí, eu te espero. É difícil escolher um plano de saúde, né? Primeiro, você precisa saber se ele conta com hospital de referência top, se tem uma ampla rede credenciada com bons médicos, uma rede própria com unidades de atendimento em toda a Baixada Santista e há quanto tempo ele está no mercado. Afinal, experiência conta muito, estamos falando da sua saúde. Plano Santa Casa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você.
Aqui na TV Com você tem o Jornal da Comunidade. A nossa equipe, isso mesmo, o Marcelo, a Gisele e também o... Volta, Reale, por favor. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Voltamos aqui na TV Com, canal 11 da NET. O Reale, a Gisele, o Marcelo, uma equipe maravilhosa que leva a nossa imagem até você. Muito obrigado. Estamos nós com o Sérgio Williams. Está falando sobre um tema importante que é a nossa história. Tem uma questão que eu quero lhe fazer, muito importante, projeto de digitalização dos acervos históricos de jornais e revistas, é a preservação da história. Sérgio, é contigo. Olha, meu amigo, e não é só a preservação, é a democratização do acesso. Porque as pessoas não se deram conta ainda, muita gente se deu, mas a maior parte não se deu conta de que esse projeto é algo que vai mudar a forma de como se pesquisa a história para qualquer coisa. É um projeto antigo, já estou há mais de 15 anos debruçado nessa bandeira. Desde que o Paulo Alexandre assumiu o governo, já tinha ali um alinhamento para viabilizar isso. Infelizmente, por várias questões, a gente não conseguiu, mas desde 2019 o Instituto Histórico Geográfico abraçou a causa, sozinho, investindo recursos. Agora nós estamos com a ajuda aí, inclusive dos vereadores com as suas emendas. Ótimo. A deputada Rosana Vale também nos ajudou com emenda parlamentar. É um trabalho hércules, porque é muito grande, são 3 milhões de páginas de mais de 50 jornais diferentes que foram publicados em Santos desde 1849. Maravilhoso. Né? Então você tem informações de todas as formas. E o que o Instituto fez? Como tem uma parte que seria mais cara, que é a plataforma de pesquisa, nós, obviamente, não íamos gastar recursos com algo que no Brasil já está sendo dispendido através da Fundação Biblioteca Nacional. A Fundação Biblioteca Nacional tem uma plataforma chamada Hemeroteca Digital Brasileira. O Instituto celebrou um acordo de colaboração técnica com a Biblioteca Nacional. A gente digitaliza aqui em Santos todo o repositório de acervo histórico e nós mandamos para o Rio de Janeiro, eles colocam no sistema e hoje nós temos mais de 1 milhão de páginas já disponíveis para pesquisa gratuita, livre, democrática para fazer as pesquisas sobre a cidade. Eu tenho usado muito, porque eu faço todo dia, eu escrevo, então eu tenho pesquisado muito. E Jorge, a gente acha até o número do RG da nossa bisavó. É sensacional. Tem gente que me pergunta às vezes, Sérgio, eu estou atrás dessa informação. Eu falo assim, 1 segundinho só. Em menos de 1 minuto eu respondo para a pessoa. Que maravilha. É uma maravilha. Nós já digitalizamos jornais importantes da cidade, como Cidade de Santos, o Praça de Santos, o A Tarde. Enfim, nós ainda temos muito chão. Nós agora, o prefeito autorizou aí também a celebração de um trinque para a gente também bancar o restante da digitalização, que são mais de 2 milhões de páginas. Enfim, nós estamos trabalhando arduamente, não só na questão do museu, da digitalização, mas da preservação da história de todas as formas que você pode imaginar. Eu gostaria de ficar com você aqui um dia inteiro falando da tua história, da história da cidade. Mas o nosso tempo é curto, quero te agradecer a atender ao nosso convite, estar aqui também com o nosso telespectador. Obrigado, Sérgio. Agradeço aí o espaço, é sempre importante a gente contar para as pessoas o que o Instituto Histórico Geográfico e eu, pessoalmente, fazemos aí pela história da cidade e é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado. Quero mandar um abraço para o amigo Edson também. Edson também faz parte do Instituto Histórico. Meu carinho especial. Você continue aqui. A TV Como é a melhor. Fique conosco, por favor.